como que foi essa imigração? Em que contexto ela ocorreu? Como era o Brasil em 1958? O senhor já veio direto para São Paulo? Não, então, nós estávamos em Taiwan. Taiwan não era comunista até hoje, né? Vocês sabem. Mas Taiwan, como o exército do Chiang Kai-shek, que é o da República da China, foram derrotados na Guerra Civil, eles refugiram de tal modo para Taiwan com seu exército remanescente e o governo. É claro, durante o primeiro período era um ambiente de guerra, então era uma ditadura, é um regime militar de exceção. Então todo mundo, mais que pessoa tinha medo, era taxado de comunista ou era terrorista, era alguém que podia ser preso e fuzilado porque você era infiltrado do comunismo para tomar a ilha. Então, esse regime. Mas o meu pai, a nossa família era privilegiado, então a gente tinha um bom emprego, porque meu pai tinha uma boa posição, mas em 58 a situação da Taiwan não era estável, mas também sob a ameaça da China, até hoje, né? Está sob a ameaça. Mas então ele queria, e também era uma ilha muito sem perspectiva, uma ilha pequena e não tinha muito o que fazer. Quem podia tentava emigrar para outros países. Então, a maioria se optaram para tentar emigrar para os Estados Unidos. Mas como meu pai tinha uma irmã que morava no Brasil já, falou, por que você não vem para o Brasil? Meu pai falou, pô, uma boa ideia, pelo menos tem um parente aqui. Então, nós viemos para o Brasil. Então, a gente podia ficar na China? Sim. Nós éramos mais privilegiados do que toda a população. Ganhava um salário muito acima da média, tinha boa casa, escola. E até hoje eles perguntam, por que você veio ao Brasil? Eu falei, não sei. É a vontade de Deus. Deus fez com que a gente viesse. E como foi a chegada aqui no Brasil? Quais foram os principais choques, os principais contrastes culturais? A primeira coisa é que a gente não sabia falar português. Eu não falava uma palavra em português. Meus pais falavam inglês, mas não sabia nada de português. Então, só para situar, quando eu cheguei no Brasil, alguém no coisa me chamou Roberto. Eu falei, quem que está falando? Eu não sabia que meu nome era Roberto, porque está no meu passaporte, mas não era o nome que eu usava na China. Tinha um outro nome. Meu nome não é Robert ou Roberto, era Culian, era outro nome. Então as pessoas me chamavam e eu não tinha nem ideia o que eles estão chamando, a quem eles estão chamando. Então, para mim, então foi um choque muito grande. Eu já tinha terminado 6º ano, indo para 7º. Como eu não falava português, eu tinha que recomeçar no 1º ano. Então, eu já tinha 12 anos, eu começava a estudar com pessoas de 7 anos. Só que, como eu tinha uma maturidade, eu pulava dentro do 1º ano, daqui um pouco o 2º, 3º, 4º, 5º, eu fui pulando. Mas, mesmo assim, me atrasei bastante em termos de estudo. A segunda foi a sobrevivência. Como a gente
E o Brasil era bastante atrasado. 58 não tinha quase nada, não tinha muita indústria e tinha só café, fazenda de café. E meu pai era engenheiro civil, mas ele não era, não tinha CREA, não tinha essas coisas, não podia ser engenheiro de verdade, podia prestar serviço para alguém. Graças ao seu inglês, ele conseguiu um trabalho para uma empresa multinacional americana, Light, na época, mas a construção de uma fábrica, uma usina. Mas depois que terminou a construção, ele foi dispensado e aí teve dificuldade de arrumar outro emprego. Então, foi uma época de crise. A gente ficou questionando por que nós viemos para o Brasil. E nosso parente em Taiwan disse: volte para cá, já que vocês não conseguem. Mas eu falava: estamos longe. Só para ter ideia, naquele tempo não tinha avião. Para chegar do Taiwan até Brasil demorava 2 meses de navio. 2 meses. Usando o Oceano Índico, África, Oceano Atlântico, até chegar no Porto de Santos. Vocês viveram em São Paulo desde o início? Mais ou menos. Tivemos um período pequeno em Curitiba, onde minha tia morava, mas vimos que lá não tinha oportunidade. Então, nós saímos do Curitiba e viemos para São Paulo.